Iniciamos, nesse momento, mais um encontro do nosso ciclo aberto à ESAP. É uma grande satisfação contar com a presença de cada um de vocês aqui, bem como de todas as pessoas que terão a oportunidade de assistir a gravação desse encontro em algum outro momento. O ciclo aberto à ESAP surgiu como desdobramento de uma disciplina ministrada no nosso programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, aqui da Escola de Engenharia da UFMG. Então, essa é a sigla, a ESAP, sendo um projeto de extensão voluntário, né? Todo mundo que participa, que contribui voluntariamente, e temos por propósito justamente um aberto, né? Assim, um espaço aberto para o diálogo, um diálogo amplo com a sociedade como um todo, sempre trazendo temas atuais, temas relevantes sobre meio ambiente, sustentabilidade, num contexto, num cenário de mundo e de Brasil bastante complexo, com crescentes desafios. Eu sou Eduardo Coutinho, meu nome, professor do DESA, que é o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG. Apresentando rapidamente a equipe responsável aqui pela organização, então contamos com professores de outras instituições, inclusive, não é? Também a participação de alunas e alunos da graduação e da pós-graduação, bem como com uma colaboração, um suporte de duas instituições do terceiro setor, a Catalisa, Rede de Cooperação para a Sustentabilidade, e a GDS, Associação Global para Desenvolvimento Sustentado, instituições que desenvolvem já há muitos anos, há mais de décadas, diversos projetos na área de meio ambiente, de recursos hídricos. É sempre uma satisfação, numa noite a cada mês, não é? Recebemos diferentes profissionais com diferentes especialidades e áreas de conhecimento das diversas regiões do Brasil. Trazendo um pouco do aspecto institucional, convido cada um de vocês a conhecerem o portal UFMG Sustentável. É uma iniciativa muito bacana de se conhecer, procurando aí digamos assim, divulgar, né, ações simples em prol do meio ambiente, da sustentabilidade no cotidiano da instituição. O portal Equipe de Comunicação do portal UFMG Sustentável vem contribuindo também na divulgação dessa nossa série de encontros, inclusive preparando uma matéria, né, uma matéria especial publicada sobre cada um dos temas, né, inclusive o de hoje, evidentemente. Vale resgatar o nosso encontro do mês de agosto, trouxe um tema extremamente atual, provocativo, fazendo uma pergunta: esse ESG é sustentável? Possibilidades e limitações dessa nova onda na sustentabilidade empresarial. Então, tivemos como convidado para o tema central Aron Belink, especialista nessa temática, desenvolveu um doutorado sobre isso, e também a Alice Monteiro, profissional da área de meio ambiente, que trabalha com sustentabilidade. Tivemos discussões muito ricas e, evidentemente, que esse vídeo da parte gravada do encontro se encontra disponível no canal do YouTube do nosso projeto Ciclo Aberto à ESAP. Como sempre, já antecipamos aqui com muita satisfação a divulgação do encontro do mês de outubro, que vai ocorrer na noite de 19. O tema é esse que vocês já estão visualizando: gestão de resíduos orgânicos, desafios, vantagens e tendências, as principais rotas de tratamento. A convidada é a nossa querida colega de departamento do DESA, a professora Lisete Lange. Intencionalmente, no mês de outubro, vários de vocês sabem disso, estaremos completando um ano de projeto de extensão Ciclo Aberto à ESAP, de encontros ininterruptos ao longo de todo esse período. Então, uma colega do próprio departamento, né, vai compartilhar um pouco da experiência. E como convidada também a Nara Dornella, conhecida de alguns de vocês certamente, desenvolveu no programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos uma dissertação, né, um mestrado que foi defendido há relativamente pouco tempo. Aproveito esse momento para fazer a última chamada, o último convite.
do 5º Workshop de Tecnologias Limpas, um evento remoto e 100% gratuito, que vai acontecer na próxima semana, como vocês estão vendo, nessa nova edição, em parceria com a rede de tecnologias limpas embasada na UFBA, a Universidade Federal da Bahia, com a 3ª jornada de tecnologias limpas. Então, vale a pena conferir a programação. Eu sou suspeito para dizer, mas ela está extremamente convidativa. Teremos mesas redondas nessas temáticas: água, energia, materiais e cidades e comunidades mais sustentáveis, além da apresentação de um grande número de trabalhos orais, de pesquisas já concluídas, em desenvolvimento, de alunos da graduação, da pós-graduação e demais pesquisadores. Então, está reforçado o convite, prazo final para inscrição. Finalmente, conforme amplamente divulgado por todos nós, temos como tema de hoje, para o nosso encontro de setembro, economia circular regional, baseada na reciclagem de veículos em fim de vida útil. Então, como convidados para esse encontro, o professor Daniel Henrique Castro, embora aposentado, sempre professor, certo, Daniel? Muito bem, vai estar compartilhando conosco toda essa experiência com o projeto voltado aí à reciclagem de veículos em fim de vida, que é o projeto CIRA, sediado no Cefet Minas, e também Jomara é de casa, certo? Faz parte da nossa equipe aqui do Ciclo Aberto ESAP, Jomara Nogueira, do Departamento de Gestão Ambiental da UFMG, que vai agregar aí, com certeza, ricos comentários, tá? Principalmente para quem está vindo pela primeira vez, é sempre interessante apresentar brevemente aqui a dinâmica desse nosso encontro. Estamos nesse momento de breve abertura aqui, com as saudações de boas-vindas a cada um de vocês. Então, a gente vai iniciar dentro de instantes a apresentação do tema central com o professor Daniel, com uma duração prevista de 30 a, no máximo, 40 minutos, que imediatamente, quer dizer, sem interrupção, né? Na sequência, eu vou passar a palavra para a Jomara Nogueira, como comentarista. Ao final das palavras da Jomara, a gente vai finalizar essa primeira parte do encontro, né? Gravado, a gente finaliza a gravação e a gente segue para um outro momento que é igualmente importante, sem gravação, no qual ficaremos totalmente à vontade para perguntas, sugestões, contribuições, e ao final eu procuro fazer uma breve síntese para fechamento. Para finalizar, antes de passar a palavra para o professor Daniel, destacamos aqui, não é, a importância de a gente se manter concentrado, qualidade de interesse, de presença no momento, no aqui, no agora, evitando dispersar nossos pensamentos, ora para o passado, ora para o futuro, e realmente pudermos desfrutar, não é? Tudo que a gente vai estar criando, construindo junto ao longo dessa noite. Eu vou finalizar o compartilhamento da tela e já passar a palavra para o nosso convidado, professor Daniel. Muito bom, Eduardo, né? Obrigado, né, pelo convite, né, desse espaço que vocês estão, né, trabalhando, né, na UFMG. Eu acho que é muito necessário esse tipo de eventos, né, para poder divulgar, né, o que está sendo feito e que as pessoas conheçam realmente os trabalhos que a gente está desenvolvendo, né? São, como eu já vi, são muito interessantes, né? Bom, você está vendo a apresentação? Tá tranquilo? Na verdade, como eu compartilhei a tela, Daniel, você Ok. pode compartilhar a sua tela, por gentileza. Aproveito comentar com todo o público aqui, não é? Que o Daniel se encontra na Espanha no momento, então ele está 5 horas à frente em relação ao fuso horário. Então, novamente, assim, Daniel, agradecendo muito, viu, o aceite ao nosso convite, não é? E a apresentação que você preparou conosco, tá? Com certeza vai estar contribuindo muito para esse nosso ciclo de encontros. Fique à vontade, a palavra está com você. Tá ok, então. Bom, boa noite, né? Boa tarde para vocês, né? É muito interessante, né, estar compartilhando esse tema, que eu estou trabalhando já tem bastante tempo, né? Quem não me conhece, em princípio,
Eu trabalho no Cefet, eu estou aposentado hoje, né, do Cefet, mas continuo trabalhando com a equipe e desenvolvendo esse trabalho além do Cefet hoje, porque eu acho que entendo, né, que é um tema extremamente importante e eu estou observando que realmente o tema está ganhando peso cada vez mais no contexto do Brasil e também do mundo, né? Minha formação, eu sou engenheiro aeronáutico, me formei na Argentina, né, há bastante tempo atrás. Depois eu me especializei na área de materiais na Alemanha, fiz né, doutorado. E a partir dali comecei uma trajetória, né, bem diversificada. Trabalhei em várias empresas, né, na área de manutenção, na área siderúrgica, na área de geração de energia, né, na Argentina também, na Europa. Até que finalmente, a partir de 1997, começou minha carreira como professor no Cefet, né, no Departamento de Engenharia Mecânica. Aí em 2010, né, eu tive a oportunidade de ir para o Japão. Eu foi apresentado ali um projeto, um trabalho que eles estavam querendo, né, que se transmita para o pessoal da América Latina relacionado com a reciclagem de veículos, né? Esse trabalho foi apresentado por uma empresa de reciclagem de veículos no Japão, né, a Kaiho Sancho, e tudo isso foi financiado pelo governo do Japão, precisamente para que o pessoal da América Latina, né, pudesse ver o que é esse tema da reciclagem de veículos, né, porque eles estavam vendo que a América Latina tinha um mercado crescente, né, de veículos e realmente estava faltando esse tema da reciclagem. E o que eu vi me impactou tanto que a partir dali eu comecei a me engajar cada vez mais e continuo engajado nisso. É um tema muito importante. E eu espero que com essa apresentação vocês consigam ver até onde a gente chegou, em princípio, onde a gente quer chegar também. Então, como vocês veem aqui, o projeto é um projeto de economia circular, né? Regional, né? Ou seja, uma economia que estaria baseada em regiões, em particular no Brasil, que é um país de grande porte, né? Então precisa ter realmente um caráter regional, e baseado na reciclagem de veículos em fim de vida útil, que é o tema principal, né? Então, aqui esta sigla, né, CIRA, né, que é o Centro Internacional de Reciclagem Automotiva, que eu desenvolvi no Cefet, né, com a ajuda do governo do Japão, né, a partir desse primeiro contato em 2010, eu levei esse projeto em frente e com o apoio do Japão e criei esse centro, né, do qual eu vou falar daqui a pouco, alguns detalhes mais. E atualmente eu coordeno esse projeto que está aqui do lado, Save Motors, que é o nome que a gente deu, que é um projeto que está, de alguma forma, voltado a que exista essa rede, uma rede, em princípio, de centros de reciclagem de veículos no Brasil, mas com alguma característica diferenciada do que existe no resto do mundo. Eu vou tentar deixar isso em claro ao longo da apresentação. Então, vamos a começar aqui, né? A apresentação. Eu sempre começo da seguinte forma, né? Ou seja, o que se faz no Brasil com os quase 1,65 a 3,10 milhões de veículos que atingem o fim de vida útil todo ano no Brasil? Isso impacta, né? Tem tanto veículo em fim de vida útil todo ano no Brasil? Bom, esses números saem das estatísticas mundiais, né, dos países do primeiro mundo, né, que tem uma taxa de reciclagem de veículos que está entre 4 a 6% da frota circulante. Então, afetando essa taxa a frota circulante no Brasil, nós chegaríamos a esse número, né, que é o número de veículos que realmente, por uma condição de desgaste natural, né, atingem o fim de vida útil, né. Só que no Brasil nós não temos processo de reciclagem sistêmico, né? E então, assim, o grande problema é que esses veículos terminam de forma errada no meio ambiente, ou em pátios, né, públicos, como pátios do Detran, como você vê aqui em algumas fotografias, né, desse slide, ou então componentes deles, pneus, né, ou a própria carcaça, né, termina sendo destinados, né, a locais não adequados no meio ambiente, né, rios, etc. Sendo que isso é matéria-prima que pode ser transformada, em princípio, em créditos ambientais, né,
já vou apresentar aqui o nome que a gente está dando a isso, WAI, né? É uma unidade ambiental de impacto que a gente desenvolveu para quantificar, né, a vantagem ambiental atrelada à reciclagem, né? Então, eu vou falar sobre isso. E viabilizar a economia circular no Brasil, né? Atrelada a esse tema de reciclagem de veículos, em indústria automobilística. Bom, o tema de economia circular é bastante discutido hoje, né, até no mundo inteiro, né? Eu aqui apresentei um pouco o modelo que eu enxergo mais claro sobre isso. Então, uma economia circular é a junção de dois mundos, né? É o que eu vi também no Japão. O mundo cinza que a gente vê nessa figura, que seria o que no Japão se conhece como indústria ou economia venosa, né? Seria uma analogia ao sistema circulatório. Por quê? Porque ele parte, né, de matérias-primas, né, extraídas do planeta, né, e através de várias atividades, né, produz, né, diversos produtos, né, e para isso, né, desenvolve várias tarefas, né, como extração mineral, produção de materiais, fabricação de produtos, comercialização, etc, etc. Esses produtos, né, são utilizados e, bom, em algum momento atingem o fim de vida útil, né? Então, quando chega a esse ponto, não, essa economia venosa acaba, né? Então, a partir dali teria que começar a outra metade aqui, que é a chamada economia arterial, né, no Japão, que é a que limpa, em princípio, né? Então, essa economia arterial, ela transformaria esses produtos em fim de vida útil, outra vez em matéria-prima, né, para a fabricação de novos produtos. E aí a gente teria, então, a circularidade, né? E nessa economia arterial, a gente precisa também desenvolver atividades, né, bem complexas, né, como a coleta, né, desses produtos em fim de vida útil, né, que no caso do veículo estão distribuídos, né, em todas as regiões, em princípio, do Brasil. É necessário o transporte, né, desses produtos até o local de desmonte, né, é necessário desmontar os veículos, depois proceder a reciclar os materiais e a reutilizar alguns dos produtos que eles têm, algumas peças, né, que podem chegar a ser reaproveitados. Por último, comercializar, né, todas essas matérias-primas e também produtos intermediários ou peças que podem ser reaproveitadas. Isso é muito fácil de dizer, mas na verdade é muito difícil de realizar, né? Por quê? Bom, aqui eu separo os mundos, né? Na verdade, esses dois mundos estão hoje muito separados, né? O mundo venoso, que é o mundo convencional, que a gente vive, em princípio, no dia a dia, que está acostumado a viver, é um mundo que tem as seguintes características: tem uma mão de obra muito qualificada, né? Porque a gente, desde o início da Revolução Industrial, a gente está desenvolvendo, né, tecnologias para isso. Então, tecnologias evoluídas, processos bem estruturados, ou bastante estruturados, né, que simplesmente podem melhorar, né, mas estão bem estruturados hoje, e são visíveis para a sociedade. Por quê? Porque nessa economia a gente produz produtos, né, como no caso de um carro. Então é muito visível, né? Todo mundo quer ter um carro. Então, assim, é muito atraente esse mundo venoso, né? Mas o problema é que ele gera impactos negativos para o meio ambiente. Em particular, por quê? Porque a gente extrai produto, matéria-prima, né, da natureza e, lamentavelmente, termina poluindo, né, o planeta. O lado verde, em princípio, se fazendo uma comparação, né, possui mão de obra pouco qualificada, nem qualificada, a gente pode chamar, né, porque realmente nem nas universidades a gente tem um direcionamento muito forte para esse mundo verde ainda, né, falta realmente bastante para que isso seja ideal. Consequentemente, as tecnologias que a gente tem são pouco evoluídas. Os processos não estão nada estruturados, né? E é pouco visível para a sociedade. Por quê? Porque a gente trabalha com o que todo mundo a gente chama de lixo, né? Então, isso não é atraente. Né? Então, assim, o único ponto aqui positivo é que com essas atividades, né, do mundo verde, né, o economia arterial, a gente termina limpando o meio ambiente.
Então, assim, o único ponto que se teria em comum para poder startar a junção desses dois mundos é precisamente o meio ambiente. Por quê? Porque um tem de negativo, outro tem de positivo. Eu gostaria que prestem atenção muito bem a esse quadro, tá? Esse quadro é fundamental para a gente entender o porquê das dificuldades que a gente tem na junção desses dois mundos e na circularidade, né, de uma economia. Aqui vocês têm a depreciação de um veículo, né? Aqui com um veículo novo, né? Essa barra inicial aí, 100%, está o valor inicial de um veículo. Esses são dados da tabela FIPE do Brasil, de um carro de médio porte. Então vocês veem que depois de 8 anos, né, de uso, que seria, vamos falar assim, um pouco a vida média, né, estimada de um veículo, no Brasil, esse veículo atinge 58% mais ou menos do valor inicial, né? Se a gente reciclasse esse veículo nessa condição e vendesse os materiais dele, né, como sucatas metálicas, né, que praticamente é o único que a gente consegue comercializar hoje no Brasil, né, a parte de metal, a gente obteria 2,53% do valor inicial de 100. Então, ali a gente vê, então, a dificuldade que se tem no mundo arterial, o mundo verde, né? O valor agregado do produto que a gente tem é muito pequeno comparado com o mundo venoso, né? Então, 100 contra 2,53. Então, realmente é difícil concretizar realmente esse mundo verde, né? Realizar todas as atividades que são necessárias, que eu falei anteriormente, né? Coleta, etc., né? Que demandam, né, bastante trabalho de viabilizar isso com esse 2,53. O que acontece? O problema é que essa valorização é a valorização do mundo cinza, né? Da economia arterial. Aqui nós não estamos valorizando, por enquanto, a gente não está valorizando o benefício ambiental, né, que está atrelado à economia verde. Então, que é o que a gente está querendo agora colocar em claro com esse projeto nosso. Bom, nosso trabalho começou aqui em 2014, né, onde foi iniciado esse trabalho no Cefet, né, do CIRA. Aqui você tem algumas fotografias, né, mostrando assim, o centro. É um centro bastante interessante, completo, com equipamentos de ponta que foram financiados, né, através do governo do Japão, através da JICA, né, que é a Agência de Cooperação Internacional do Japão. E nesse centro nós fazemos o seguinte: nós pegamos carros, né, em fim de vida útil, depois retiramos os fluidos através de um equipamento especial, né, que é um equipamento que foi importado, em princípio, da Áustria, para retirar os fluidos, e esse equipamento permite direcionar todos os fluidos para os tanques que você vê na parte superior, né, à direita. Os tanques, cada um desses tanques recebe um tipo de fluido, né, óleos, outro recebe combustível, outro recebe fluido de freios e outro recebe os produtos aquosos. Aí depois se segue com a remoção dos airbags, né, os elementos de segurança do veículo, se explodem os airbags, e depois disso se procede à remoção das peças que podem ser reutilizadas, né, como você vê aqui, pode ser uma porta ou motor. Então a gente tem que fazer uma avaliação prévia, em princípio, do veículo para ver que peças podem ser reaproveitadas dele. E algumas componentes, como por exemplo, bem os bancos na parte inferior, né? Os bancos no Japão são reutilizados, né, para fabricar bancos de escritório. Então, não é necessário reciclá-los, né? A gente reaproveita se está em uma boa condição. Bom, uma vez feito isso, né, se continua com a separação de todos os materiais que sobraram. Então, aí vem cobre, né, a borracha, pneus, né? Depois plásticos, diferentes plásticos que a gente tem no veículo, né? Depois o alumínio, vidro e por último, né, os bancos, que não é um material, mas é um ponto bem complexo na reciclagem do veículo. É difícil reciclar esses componentes. Mas bom, aqui eu coloquei um número, né, em cada um desses materiais, que eu acho que vocês têm que abrir um pouco a atenção nisso, prestar atenção. Esses números indicam o percentual de reciclagem mundial desses materiais comparado com a produção
mundial, né? Então, por exemplo, cobre, né? A gente tem 60,9% de material reciclado, né? Ou seja, em relação ao material fabricado, produzido da natureza. Então, o que significa isso? Nós extraímos 100% da natureza e 60%, além desses 100, entra no mercado através da reciclagem, né? Isso que significa que o percentual realmente de material reciclado que a gente consome é mais ou menos 37%, no caso do cobre, né? No caso do pneu, né, ou borrachas, esse número é 62,9%. Nos casos dos plásticos, você vê muito baixo, 28%, né? Sendo que 20% disso é queima, ou seja, a gente incinera, né, reaproveitamento energético, e só 8% é reciclagem, né? 50% do plástico, né, a nível mundial, né, ele vai para aterros industriais ou aterros controlados, e o resto vai para o meio ambiente, ou seja, nós reciclamos muito pouco plástico. No caso do alumínio, também 59,9%, se recicla bastante, né? Vidros, aí cai, 46,5%. E bancos, nós não temos nem número suficiente para poder quantificar esse percentual, né? Sendo que quando a gente recicla um veículo, o volume maior de material que enche, né, em princípio, o desmonte, é o banco. A gente não sabe o que fazer com isso. Ninguém quer o banco. Se ele está bom, a gente pode fazer como fazem os japoneses, né? Cadeiras de escritório. Mas se não, aí vem uma grande pergunta. Bom, então assim, essa seria a sequência. Depois de isso, sobra a carcaça, né? Que praticamente é aço. E essa carcaça, no caso do Cefet, a gente corta para facilitar no transporte posterior, mas em uma empresa de maior porte, né, no Cefet a gente não tem esse espaço físico, se utilizaria uma prensa para prensar, como você vê na parte inferior dessa figura, e enviar para a trituração, né, essas carcaças. Uma vez triturado, ali no final, na parte inferior, isso se destina para a indústria siderúrgica para poder reciclar o aço. E aqui vocês têm também o número de material reciclado a nível mundial. O aço se recicla muito, 60%, né? Então, assim, essa sequência permite garantir um índice de reciclabilidade do veículo superior a 90%, né? Então, essa é a grande chave aqui no processo do Japão, né? Nós temos um grande aproveitamento do veículo, né? Praticamente nenhum país do mundo consegue esses indicadores, né? Só o Japão. Então, a gente está conseguindo e até está superando, né, esse indicador com as atividades que a gente está fazendo hoje e que foram iniciadas no Cefet. Bom, em 2020, nós começamos um outro projeto chamado CELAR. Esse projeto, ele consiste em criar um certificado online de sustentabilidade para a cadeia de reciclagens em fim de vida útil. Um selo, mas um selo bem especial, um selo ambiental, né? Por quê? Porque as vantagens ambientais atreladas à reciclagem são enormes, né? Vocês veem aqui, eu menciono algumas só. Quando se recicla só o aço de um veículo médio, nós conseguimos poupar mais de 60 toneladas de recursos naturais para a fabricação desse material. Como você vê aqui, minério e água, né, que são os principais recursos minerais, né, relacionados ao aço. Nós podemos deixar de emitir CO2 equivalente à captura de carbono de 69 árvores da Mata Atlântica brasileira durante um ano, né, permitindo reduzir os efeitos do aquecimento global associados a esses gases. Só com a reciclagem do aço de um veículo, tá? 69 árvores. E outro número interessante, que se deixa de gastar energia equivalente ao consumo médio mensal de 13 residências no Brasil. 13 residências num mês. Então, com a reciclagem do aço de um veículo. Bom, então como funciona esse selo? É uma plataforma informatizada, né, onde os desmontes, né, entram com uma série de dados e a plataforma dá aqui, como você vê na parte direita, aqui você tem o selo, né? O selo é essa figura ali. Eu vou explicar agora os campos. Então aqui você tem esse campo, né, que está aqui em vermelho, os dados de entrada do desmonte. Então o desmonte realmente ele tem que ter um trabalhinho bem grande, né?
tem que registrar os dados do veículo, né? Modelo, ano de fabricação, origem, né? De onde que sai esse veículo, a empresa que está reciclando o veículo, a data da reciclagem, o coeficiente de integridade do veículo, que é um número que indica quão íntegro está o veículo, porque normalmente um veículo em fim de vida útil é depenado. Retira motor, retira correia, retira ABC, então aqui a gente avalia esse indicador, nesse caso é 70%, né? Depois se entram com os pesos, né? Aqui o peso do veículo inicial, 980 quilos, e os diferentes materiais que foram separados, né? Sucata metálica, aço, alumínio, cobre, né? Em quilogramas, né? O peso total das peças reutilizadas, né? Tudo em peso, né? E o material que não foi possível reciclar. E com isso a gente tem, né, o percentual de material reciclado, você vê 87,76%, né? Então você vê que é um número bem próximo a 90% de aproveitamento desse veículo. E o material reutilizado é 2,04%, que seriam as peças que foram reutilizadas. Aqui na parte superior está o grau de eficiência da reciclagem. Esse número, em princípio, é o produto desses coeficientes anteriores, o coeficiente de integridade e o grau final de aproveitamento. Se esse produto é inferior a 60%, nós temos o nível G, baixo. E se chega a 100%, A, ou seja, a reciclagem é muito boa. Outro campo aqui na parte inferior do selo está relacionado aos impactos eliminados, né, através da reciclagem, impactos ambientais. Então, vocês veem aqui recursos naturais, quantos quilos de recursos naturais foram poupados com a reciclagem desse veículo, recursos energéticos, né, emissões gasosas, né, praticamente CO2, basicamente, efluentes líquidos e resíduos sólidos. Essas são 5 categorias, né, de impactos. Aqui tem alguns números para quantificar melhor isso, né? Então, esse CO2 aqui, que a gente poupou com a reciclagem, equivale aqui, nesse caso, 69, a remoção de carbono de 69 árvores, né, da Mata Atlântica. No caso de energia, aqui se chegou a 13 residências. Então, esses são os dados, né, que a gente tem. E, por último, aqui a gente tem no selo um indicador que a gente chama da unidade ambiental de impacto. Essa unidade ambiental de impacto é uma unidade que permite juntar todos os impactos em uma unidade só, né? Então, por quê? Porque é uma análise de risco, né? Onde vocês podem, então, interpretar esses impactos em forma de um risco, né? Você vê aqui que o risco maior está ligado a emissões gasosas. Quantitativamente, não, mas em termos de risco, sim, né? Devido ao efeito estufa que todo mundo conhece. E aqui estão os riscos atrelados aos outros impactos, né? Resíduos sólidos, efluentes líquidos, recursos energéticos e recursos naturais. A somatória de tudo isso aqui daria 1.745, que seria o peso total ambiental benéfico, né, que se conseguiu com a reciclagem desse veículo, né? Bom, em 2022, estou fazendo um pouco a sequência temporal de tudo isso, né? Esse ano, né, nós estamos desenvolvendo esse projeto 6 Motos, que ele prevê a criação de redes, de centros regionais de reciclagem veicular, né? Então, esse projeto, né, prevê que se criem centros, né, regionais, né, onde se reciclem os veículos. Esses centros teriam que estar credenciados, né, pelo CIRA, do Cefet, e seria bom que existam outras organizações, né, ligadas à indústria automobilística, a gente está trabalhando para isso, que, né, consigam, né, dar força a esse credenciamento, para que se absorvam os materiais residuais provenientes dos desmontes de veículos credenciados no DETRAN. Ou seja, nós temos no Brasil desmonte de veículos? Temos, sim. Nós não temos reciclagem, temos muitos comércios que desmontam veículos e aproveitam peças, mas não aproveitam o resto dos materiais. Então, a ideia é que esses centros regionais absorvam esses materiais provenientes desses desmontes. E se cria também um banco regional de peças usadas, né, com selo verde, né, com esse selo que eu mostrei anteriormente, para atender a demanda crescente de peças de seguradoras e oficinas mecânicas, né? Associando isso a essa unidade de impacto ambiental que eu mencionei anteriormente. Bom, o que a gente está propondo, né? Circularidade.
Então, vamos a ver alguns exemplos. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, né? Nós temos aqui os centros regionais, né, de reciclagem veicular, eles absorveriam, né, os materiais provenientes, né, dos desmontes que a gente tem no Brasil todo, e esses materiais poderiam ser trocados por créditos de unidades ambientais de impacto. Então, aqui a gente teria, então, uma troca aqui. Os DETRANs, né? Os DETRANs, todo mundo conhece que existem pátios, né, de veículos inservíveis. Os DETRANs poderiam reciclar esses pátios, né, em esses centros regionais, né, e também receberiam esses créditos ambientais, né? Então, você vê que a gente está tentando que esses créditos ambientais tenham um significado, né, dentro do que seria uma economia circular, né? E aqui os desmontes poderiam trocar os créditos que eles, né, estão ganhando, né, com a reciclagem dos materiais, através, por exemplo, de liberação de taxas de credenciamento do DETRAN. Então, nós estamos trabalhando para que, né, seja possível criar essa circularidade, né, no governo do Estado de Minas. A gente está fazendo um trabalho para que isso possa ser uma realidade. Então, a vantagem para os participantes? Bom, a vantagem para os DETRANs, né? Aumento do número de desmontes credenciados e maior controle do processo de desmonte, né? Valorização das ações de controle dos processos de desmonte através da unidade ambiental de impacto. Então, a gente estaria dando força a essa unidade ambiental de impacto, né? E isso pode, né, criar um diferencial para o DETRAN e também para o Estado, né? Por quê? Porque a gente estaria acumulando créditos, essas unidades são créditos ambientais, né? Estaríamos reciclando veículos em fim de vida útil e quantificando e somando, em princípio, esses benefícios. E teria vantagens para os desmontes, né? Aumento do faturamento, já que, em geral, os desmontes não aproveitam esses materiais, né? E, além disso, os desmontes acumulariam também unidades ambientais de impacto, que poderiam ser, né, utilizadas, por exemplo, para reduzir, né, as taxas de credenciamento no DETRAN. São exemplos, né, de como se poderia criar uma circularidade com esse trabalho. Aqui teria outro exemplo, né, criação de banco regional de peças usadas, né. Então, inicialmente, esses centros, né, eles estariam separando peças, né, que poderiam ser destinadas para um banco regional que pudesse alimentar seguradoras, né. Seguradoras, né, precisam, né, muitas vezes de peças para consertar os veículos, né, danificados. Então, se criaria com isso um seguro circular. Em princípio, isso já existe no Brasil, né? Já se deu esse passo. Então, assim, a criação de um banco regional de peças faria todo sentido, né? E, em contrapartida, as seguradoras poderiam destinar os veículos de grande monta, esses que realmente são leiloados, né, pelas seguradoras, eles poderiam ser destinados, então, diretamente para os centros regionais e trocados por créditos ambientais. Então, as seguradoras, então, estariam acumulando também esses créditos ambientais que poderiam estar sendo repassados para seus clientes, em princípio, e assim a gente teria uma circularidade nesse contexto de seguradoras. E para oficinas também, nós podemos, né, destinar essas peças para oficinas, né, que façam ou comecem a oferecer consertos circulares, que seriam consertos onde se aplicassem preferencialmente peças reutilizadas desses desmontes credenciados aqui, né? Eventualmente, né, as unidades de desmonte, né, que em princípio estão dispersas no resto do estado, elas poderiam ser também, se fosse, né, o desejo, né, dos comerciantes, poderiam também ser destinadas a esse banco regional. Então, eles poderiam vender como fazem hoje, né, para o mercado aberto, né? Bom, as vantagens aqui para as empresas de seguro, né? Então, seria a criação de um seguro circular que, com certeza, atrairia clientes bem específicos, né? Como grandes frotas, né? Que têm interesse em minimizar os impactos ambientais, né? Das suas frotas. E oficinas mecânicas que começariam a trabalhar com esse conceito de conserto circular, né? Que a gente está acreditando que, com o tempo, pode também ganhar adeptos no mercado, né? Se pessoas que enxerguem que todo esse trabalho está sendo, né, faz sentido
e comecem a direcionar o conserto dos seus veículos para esse tipo de oficinas. Bom, vou mostrar um pouco a análise de viabilidade econômica de um desmonte hoje no Brasil, né? Nós temos dados para isso, né? Isso aqui é importante também. Quais são os custos principais de um desmonte, de um processo de reciclagem de veículos? Aqui nós temos dados da CNR, que é uma empresa que trabalha com a gente, né, atrelada ao projeto CIRA, que está em Lavras. Então, ela adotou, né, o procedimento do Cefet. Então, nós temos alguns dados provenientes dessa empresa, né? É uma empresa que aqui vocês veem, nós trabalhamos aqui com dois simulações, uma com 50% da capacidade de produção, né, deles, que é mais ou menos de 80 veículos mês, para reciclar 80 veículos por mês, e outra com 100%. E vocês veem aqui que o imposto é o principal custo, né? Quase 40% do custo de reciclagem cai no imposto, né? O segundo caso, o segundo custo aqui, folha de pagamento, né? Porque realmente a atividade de desmonte é manual, né? Então exige mão de obra, né? Nós damos muita mão de obra aqui. Então esse desmonte, né, de Lavras, ele dá emprego a aproximadamente 15 pessoas, né? O terceiro custo aqui é o transporte, né? Você se lembra que eu falei que o transporte faz parte dessa economia arterial. Os veículos estão parados, eles não circulam. A gente tem que transportar até o local do desmonte. É o terceiro custo, né? Depois vem o custo de infraestrutura, né? Custo de manutenção, encargos e, por último, limpeza e conservação, né? Por isso que aqui você tem o mesmo, né, perfil para o caso de 100%, né, de produtividade aqui, né, de capacidade de produção. Aqui muda um pouco o perfil, sendo o transporte o segundo custo e a folha de pagamento o terceiro. Mas o número um é imposto. Por isso que a gente colocou na possibilidade de reduzir os impostos, né, nessa linha de reciclagem, que beneficiaria muito, né, o processo de reciclagem de veículos. Aqui é a distribuição do faturamento no desmonte. Você vê que do que a gente fatura, 52% está nas peças, né? 36% no motor, 8% nas sucatas, né, ferrosas, na maior parte ferrosas, 4% em cobre. Então, em média, é isso, né? Peças é o que dá de sustentar mais um desmonte. Comparação do lucro, quando a gente adquire um veículo sem custo, ou seja, o veículo não precisa ser comprado, em princípio, ou quando a gente gasta, né, um certo valor, quando a gente vai a um leilão e compra o veículo em um leilão, né? Então, eu coloquei aqui um custo de 25% do valor da tabela FIPE, que é mais ou menos o que a gente termina pagando nos leilões hoje, né? Então, você vê que no caso de chegar um veículo sem custo para o desmonte, o ponto de equilíbrio é com 21, a reciclagem de 21 veículos ao mês, né? Ou seja, com 21, se eu reciclo 21 veículos, em princípio não ganho nada, mas também não perdo. E eu começo a ter, né, lucro a partir de 21 veículos por mês, né? Se eu tenho que pagar esse 25% da tabela FIPE, em princípio, nem com a capacidade máxima de 84 veículos eu consigo ter lucro. Então, por isso que é importante esse tema do imposto, é por isso que é importante o tema de pagar para eu poder acessar a matéria-prima, né? No Brasil, lamentavelmente hoje, bom, nós vamos saber que existem possibilidades de fugir disso, mas está começando isso agora, mas normalmente o que a gente tem é o acesso desses veículos através de leilão. E isso realmente é muito pesado para poder viabilizar esse tipo de atividades. Bom, aqui está o resultado que nós temos hoje com o trabalho que nós estamos fazendo nesse centro de Lavras e um outro centro que nós temos na rede, que ele é mais recente, é um pequeno desmonte em São Paulo. Então, nós já estamos aumentando o número de adeptos a nosso trabalho. Nós temos duas unidades. Até hoje, no que vai no decorrer desse ano, nós reciclamos já 70 veículos. E aqui vocês veem os impactos ambientais que a gente deixou
em princípio, para trás, ou seja, conseguiu eliminar com a reciclagem disso essa quantidade enorme de megajoules de energia, né? Que equivale ao consumo médio mensal de 2.650 residências no Brasil. 2.650 residências no mês. É muita energia, tá? E emissões gasosas, essa quantidade de quilogramos de emissões gasosas, praticamente tudo CO2, que o que equivale em princípio a esse número enorme de árvores que deveriam ser plantadas para retirar esse carbono, né? 14.000, mais de 14.000 árvores. Bom, então, aqui você tem o link a essa plataforma, né, do Selo Verde. Vocês podem, né, acessar esse link e vocês podem ver esses dados que estão continuamente sendo atualizados à medida que a gente recicla o veículo. Então, a plataforma permite quantificar esses benefícios, tá? Bom, por último, quero falar sobre um programa que está sendo desenvolvido no governo federal, um programa de incentivo de renovação de frota, é um programa bem novo, né? A gente chama de programa Renovar, que já foi aprovado nessa medida provisória aqui, né? 1112 de 2022, é novo. E esse programa está sendo desenvolvido na fase 1, permitirá reciclar, né, ou renovar frotas de veículos pesados, caminhões, ônibus e implementos rodoviários. Por trás disso, né, nós temos uma série de entidades, né? Esse trabalho está sendo coordenado pela ABDI, a Agência Brasileira, né, de Desenvolvimento Industrial, que depende do Ministério da Economia, né? E eles conseguiram, né, vocês viram a junção de muitas organizações para poder viabilizar esse trabalho. Então, esse programa de renovação de frota, ele tem o objetivo de reduzir os custos de logística no país, né, contribuindo para o aumento da produtividade, da competitividade e da eficiência logística. Fomentar ações, atividades, projetos e programas para inovação e criação de novos modelos de negócios, produtos e serviços para toda a cadeia produtiva. Em síntese, ele permite, de alguma forma, criar uma janela para poder acessar veículos, né, para reciclagem sem necessidade de adquirir esses veículos em um leilão, né, público, um leilão, por exemplo, do Detran, né? Problema que a gente tem, né? Um caminhão, por exemplo, que é o caso que a gente está atacando aqui inicialmente com esse programa, um caminhão de mais de 30 anos tem um valor de mercado hoje de aproximadamente 35 mil, entre 30 e 35 mil reais. E se eu desmonto ele e vendo a sucata, eu mal consigo 5 mil reais. Então, você vê que a diferença é de 30 mil reais. E essa diferença, em princípio, inviabiliza a reciclagem, né? O dono do veículo nunca vai querer reciclar esse veículo porque ele ganha muito mais vendendo o veículo. Mesmo com 30 anos, ele consegue. Então, nesse projeto, se cria, em princípio, uma somatória de benefícios, né, do governo federal, governo estadual, das empresas privadas, montadoras, né, mais um recurso também que a ABDI está disponibilizando, né, um recurso significativo, para quê? Para equiparar esse gap, né? Então, a ideia é que com todos esses benefícios que representam, né, um valor significativo, em princípio, para os motoristas, eles se decidam, então, a entregar esse veículo velho, em troca eles recebem esse benefício, né, e conseguem comprar um veículo novo ou, então, adquirir um veículo usado né, mais novo, em princípio, né? Então, a ideia é renovar a frota. Então, a ideia principal desse projeto, né, com esse trabalho, é de levar veículos em fim de vida útil para a reciclagem. Bom, com isso estou chegando ao final da apresentação, né? Então, assim, a ideia, então, com todos esses trabalhos, é de criar uma rede, né? Uma rede credenciada, né, de centros de reciclagem, né, de veículos em fim de vida útil, com monitoramento do benefício ambiental, então, inédito. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, nem no Japão, né? Ou seja, um selo como o que a gente está desenvolvendo aqui, com a quantificação desses benefícios ambientais, né?
Só para fechar, aqui eu gostaria de deixar esses dados, né? Se o Brasil, né, reciclasse, né, 2 milhões de veículos em fim de vida ao ano, ou seja, seria a quantidade total de veículos que chegam ao final de vida útil em todo ano no Brasil, se pouparia energia equivalente a 1,4 plantas geradoras como a Itaipu, todo ano. Se geraria 2,15 milhões de créditos de carbono ao ano, que aos valores de mercado de um crédito de carbono representariam 25 milhões de dólares. E vejam que esses dados se referem pura e exclusivamente à reciclagem do aço, não tem incluído ainda a reciclagem dos outros materiais, né? Nós estamos trabalhando nisso na plataforma ainda. E se pouparia aproximadamente 120 milhões de toneladas de recursos naturais ao ano, né? Comparem isso com a produção da Vale, 315 milhões de toneladas, né? Então, vocês veem que são números muito significativos e que a gente precisa, de alguma forma, viabilizar esse trabalho e, né, expandir ele no Brasil todo. Bom, com isso chegou ao final, né, dessa apresentação, né? Então, podemos agora, né, entrar na próxima etapa, Eduardo. Muito bom, Daniel. Queremos agradecer muito, viu, essa bela síntese do projeto Cira que você preparou para apresentar para a gente, com essa contextualização toda e demonstrando a complexidade do cenário. Realmente, ricas discussões a gente pode desenvolver nessa noite. A gente vinha conversando, né, Daniel, já há alguns meses, certo? E tivemos oportunidade mais recentemente, não é, Jomara? Você e eu tivemos oportunidade de visitar no Cefet Minas o projeto. Inclusive, foi em agosto, foi uma tarde em agosto, fomos extremamente bem recebidos pelo professor Rogério Xavier e pelo Itamar. Passamos cerca de 3 horas, não é, Jomara? Conhecendo tudo, perguntando tudo, trocando ideias, enfim, e claro, né, também sabendo dos desafios do projeto. Vale destacar, Daniel, a importância desses indicadores que você discorreu para a gente, né, vários deles, como um modo de procurarmos mensurar os benefícios ambientais advindos aí da reciclagem dos veículos. Mas eu fico por aqui, não é? Conforme anunciamos no início do encontro, as perguntas todas, comentários do público, fica para a etapa final, fica para o outro momento. Eu vou passar a palavra diretamente para a Jomara Nogueira, né, a nossa convidada de hoje, que também faz parte aqui da equipe, como falamos, para tecer seus comentários. Vale comentar que Jomara justamente está pesquisando esse tema, né, no seu mestrado, né? Então, Jomara, a palavra está com você, fique à vontade. Obrigada, professor Coutinho, obrigada a todos presentes. Professor Daniel, parabéns pela apresentação e iniciativa. Meu nome é Jomara, eu sou aluna do mestrado, né, da UFMG, no programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos. Para mim é uma grande alegria poder estar contribuindo aqui, né, com o evento. Traz à luz, né, professor Daniel, a discussão aí de um tema tão importante, né, no contexto atual e de grande relevância, principalmente no contexto ambiental, né. Como o senhor bem colocou, né, os desafios são inúmeros, né, dentro desse processo. Nós temos hoje no país, né, a 6ª maior frota do planeta, né, o Brasil está aí entre os grandes, né, consumidores de veículos automotores, e o nosso estado, né, em especial, aí, nós somos a 2ª maior frota do país, né, Minas Gerais também é protagonista aí nesse sentido. E o que a gente para, né, muitas vezes para pensar é a tendência, né, contínua de crescimento da frota e os veículos, né, que chegam ao fim de vida, o que fazer com eles, né, professor? Então, nós temos esse desafio pela frente, tanto os veículos que o professor bem colocou, que são os veículos, né, apreendidos em pátios, aqueles que já saíram de circulação, né, de maneira definitiva, mas também temos um grande problema nos centros urbanos, que são os veículos abandonados em vias públicas, né, que também são fontes importantes aí para um processo de reciclagem automotiva. Então, essas iniciativas, elas são muito de grande valia, né, no cenário econômico, ambiental. Nós temos hoje uma defasagem enorme, né, de competitividade de mercado dentre a cadeia produtiva, né, e os atores intermediários e finais nessa cadeia e fluxo reverso de veículos. O professor colocou bem, né, dentre os números ali apresentados, a parte tributária, ela é a grande, né, digamos, a grande protagonista ali
do desafio que se tem pela frente, no sentido de desonerar, né, esse segmento, de forma que a gente consiga profissionalizar melhor o setor. Então, a ideia, né, de que a desoneração muitas vezes pode ser uma recusa de receita, é muito pelo contrário. Ela está ali para estimular, para dar circularidade, né, à economia, e que a gente consiga, através disso, desenvolver tecnologias até para tratar materiais que até então, né, são mais complexos de tratamento e de reprocessamento, que é o caso das espumas, né, dos bancos ali que o professor apresentou. O professor também, né, colocou muito, de maneira, né, bem direcionada, os nichos, né, de mercados mais estabelecidos que nós temos aí no país, né, citou ali os materiais metálicos, né, esses materiais, de fato, né, são os grandes protagonistas aí hoje no processo de reciclagem, né, alguns materiais começando, né, a tomar um pouquinho de força agora, mas os triturados, né, automotivos, vamos dizer assim, que é a ponta final do processo, ainda é um grande desafio ambiental, por mais que às vezes apresente, né, um poder ali de reprocessamento, um poder calorífico para valorização energética, um poder combustível, ainda falta no país uma cadeia articulada, né, para tratamento e valorização adequada desses materiais. Outro ponto, professor, também que eu gostaria de comentar, né, e que o senhor colocou bem, os indicadores ambientais, sem dúvida nenhuma, né, chama grande atenção na sua apresentação. Hoje nós temos, né, uma grande defasagem de dados, né, de transparência de informações dentro dessa cadeia, e nós temos a necessidade, né, de fato, de poder profissionalizar, né, esse setor de maneira a conseguir ali agregação de valor, né, econômico para fomentar, né, uma economia regional. E conseguir chegar nesses indicadores, tanto, né, pelas metas estabelecidas em agendas internacionais, né, para conferência de desempenhos, mas também, né, para conseguir comparar, né, com outros resultados de outros países, o que tem sido feito até então, é muito importante para agregar valor, né, e trazer uma moeda de troca, né, de maneira ambientalmente adequada para os serviços que, de fato, né, se disponibilizarem a se profissionar, né, de maneira mais ecológica, vamos dizer assim, dentro desse segmento. Então, o veículo, né, pessoal, ele é um bem, né, de pós-consumo no país. Infelizmente, a gente não tem ele ainda como um produto de consumo, né? Nós temos ainda como um bem, algo patrimonial. Então, isso dificulta muito, né, às vezes também a liberação do veículo para ser um resíduo, né, de tratamento. E essa é a ideia que eu acho que o professor Daniel traz bem, e eu acredito que também, né, seja a ideia que a gente tem que defender no futuro, é de ter o veículo em fim de vida útil, ou veículo em fim de vida, ou como muitos autores gostam de colocar aí, veículos fora de uso, como um resíduo. O veículo, uma vez que ele deixa de circular, ele é um conjunto, né, de materiais, de peças ali, passíveis de reaproveitamento. Uma vez, né, no estado de depreciação mais avançado, a gente consegue, né, agregar valor em materiais para produção, né, em novos ciclos produtivos, seja através de um circuito fechado com o próprio automóvel, né, como acontece em alguns casos, mas em grande parte em outros usos da indústria, né, da construção civil, ou para reposição de peças dentro, né, de centros credenciados, como o professor colocou bem, visando aí, priorizando, né, esses selos ambientais, porque a gente precisa de ter em mente a responsabilidade ambiental, né, empregada dentro desse processo. Nós estamos tratando ali com materiais de alto valor agregado, de alto valor ambiental, e muitas vezes materiais estratégicos para o próprio país, né? Muitos ali são materiais importados, né? Que às vezes a gente não tem grande produção nacional, e isso, né, acarretaria aí mais um benefício para o setor, né, econômico brasileiro. Então, professor, eu acho que é isso, né, em tese, as considerações iniciais aí. Não vou me estender muito no tempo, né, para a gente poder dar abertura aí ao debate, um pouquinho, né, com as pessoas presentes. E me coloco à disposição também para contribuir, né, com esse tema, essa discussão aí que é tão instigante, né, para todos nós. E acredito que muitos aqui, né, se não são proprietários de veículos, andam com veículos, né, continuamente. Então, cabe a nós pensar um pouquinho nisso, né, na nossa responsabilidade quando esses produtos, né, enquanto consumidores, chegam ao fim de vida. Então, parabéns, professor Daniel, mais uma vez, pelo projeto. E, professor Coutinho, te devolvo a palavra aí. Muito obrigada.
Mara, muito agradecido, como era esperado, né? Comentários assim totalmente pertinentes. De fato, você vem se dedicando a um estudo aprofundado sobre essa temática na sua pesquisa, e a gente tem certeza que essa sua dissertação vai contribuir muito, né, nessa linha, enfim, para a nossa região, para o Brasil. Muito bem, eu aproveito destacar realmente aqui que é uma satisfação a gente contar com a tua presença, Itamar, nesse nosso encontro. Afinal de contas, Itamar está no dia a dia no Cefet Minas, trabalhando justamente nesse projeto, não é? Mande nosso abraço para o professor Rogério Xavier. Aproveito também comentar a presença aqui do colega, professor Rafael Tobias, colega nosso, professor aqui do DESA, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, também muito interessado. Aliás, trabalha e pesquisa também a temática de resíduos sólidos. E seguindo a dinâmica, então, do nosso encontro, né? Eu vou finalizar a gravação, mais uma vez agradecendo, né, a importância de a gente trazer esse tipo de discussão para divulgar para a sociedade como um todo, né? Você trazendo, Daniel, algumas correlações, né? A reciclagem de peças de veículos representa quanto em economia, né, em relação a plantio de árvores, em relação a emissões de gases de efeito estufa. Esse tipo de informação é realmente muito bom, sensibiliza todos nós, né, para entendermos a importância dessas estratégias de reciclagem, né? Realmente, o veículo como sendo um bem, né, Jomara, como você bem trouxe, extremamente complexo, né, uma cadeia produtiva muito grande, então é um tema realmente bastante desafiante para ser desenvolvido. Aí a necessidade e a importância da rede, né, Daniel? A rede com várias instituições, a interação entre várias delas, mas muito bem, vamos finalizar nesse momento a gravação. E na sequência a gente vai abrir aqui a palavra para as manifestações, perguntas, sugestões, comentários. Novamente agradecendo, então. Vamos dar início à segunda parte desse encontro. Ficaremos totalmente livres à vontade para participarmos, sem a gravação do vídeo.